Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo, está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa. E não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados. Não é mais admissível. Não é mais admissível fazer a transposição literal da Bíblia Sagrada de 2.000 anos para cá. Não é mais possível, o mundo mudou. Não é possível ler a Bíblia como se nós não tivéssemos 2.000 anos de civilização humana, 2.000 anos de Espírito Santo iluminando a igreja. Não é possível. Não é possível tratar a Bíblia como um texto que revela verdades absolutas. Porque nós não somos os seguidores de um livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo. E esse texto é palavra de Deus que é viva. E que não é um código moral que diz como devemos nos comportar em sociedade. Mas é um texto que traz a revelação de Jesus Cristo como o Senhor de um novo mundo, de uma nova era, onde as relações de hierarquia estão destruídas e agora nós somos iguais como irmãos e irmãs. Hoje você está escondendo as duas faces? Não, acho que eu estou me expondo bastante. Então vamos se expor um pouco mais. Eu vou falar alguns temas que eu quero te ouvir rapidamente sobre eles. Legalização da maconha. Sou a favor da legalização não, descriminalização das drogas. Ou descriminalização da maconha. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto, sou a favor. Sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu não posso criminalizar aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Tá claro. União civil entre pessoas do mesmo sexo. Sou a favor. União civil. Mesmo achando que estão pecando. Mesmo achando que estão pecando, porque novamente a sociedade não é religiosa. Adoção de crianças por casais gays. Sou a favor. Herodes. Então você chega no céu para jantar. Aí você vai, puxa uma cadeira, tem um prato, talheres, um guardanapo de linho branco, taças. Quando você puxa a cadeira, vem um anjo e fala, aí não, está reservado. Aí você fala, reservado para quem? Para Herodes. Como assim? O cara que matou as criancinhas em Jerusalém, em Belém, na Judéia, esse Herodes, e o anjo diz para você, sim, é esse Herodes. Aí você vai então dar um passo ao lado. Você não quer ficar muito perto de Herodes, você vai. Quando você puxa essa cadeira, o anjo, aí também não. Está reservado. Para quem? Hitler. Ah, você está de brincadeira comigo. O Hitler vem, o anjo diz para você, se ele vem ou não vem, eu não sei, mas está convidado.
Mas ele se converteu? Você fala, não é o Hitler convertido, é o Hitler. Mas ele foi batizado numa igreja batista ou presbiteriana? Não é o Hitler batizado numa igreja evangélica, é o Hitler. Mas ele teve então uma experiência secreta com o Espírito Santo, ele falou em línguas e só Deus ouviu, é isso? Eu falei, não é o Hitler batizado com o Espírito Santo, é o Hitler. É o Hitler. Mas e o pecado dele? Que pecado? Que pecado? Você diz, o pecado, você está ligado quem é o cara. Você está informado quem é o Hitler. Fascínora. Que pecado? Eu não estou vendo. Não, mas entre Hitler e o céu tem o pecado dele aqui no meio. Aí o anjo teria que abrir para você João capítulo 1, versículo 29 e falar, leia aqui comigo, cidadão. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Tirou. Hitler tem um lugar à mesa. Herodes tem um lugar à mesa. O prato dele está lá. Os talheres dele estão lá. O guardanapo de linho branco está lá. As taças estão lá. Por quê? Porque o pecado não é um critério segundo o qual Deus nos trata. Esse é o escândalo do Evangelho. Pecado é o critério segundo o qual nós nos tratamos uns aos outros. E pecado é o critério segundo o qual nós nos relacionamos com Deus. Mas não é o critério segundo o qual Deus se relaciona conosco. O critério segundo o qual Deus se relaciona conosco é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, na cruz do Calvário. Um sangue que, uma vez derramado, tirou o pecado do mundo. Tirou. O conceito de inspiração das Escrituras, ele tem várias nuances, há várias expressões do conceito de inspiração bíblica. Nós cremos na inspiração verbal e plena da Bíblia. Essa é a nossa visão. Nós cremos que cada palavra da Escritura, cada palavrinha foi inspirado por Deus. Deus é a palavra dele literalmente dada ao homem. Nós cremos assim. Mas existe um conceito de inspiração que é diferente, que é a inspiração conceitual, que diz assim, as ideias gerais da Bíblia é que são inspiradas por Deus. Então, quando alguém fala assim, olha, eu creio na inspiração bíblica, você tem que perguntar direitinho para a pessoa, peraí, mas como é o seu conceito de inspiração? Você crê na inspiração verbal e plenária da Bíblia? Aí a pessoa vai assustar um pouquinho. Não, veja bem. Quando ela fala veja bem, você já sabe que não é o mesmo conceito de inspiração que você tem, porque existem outros conceitos. E pelo que eu percebi, o conceito do pastor Ed, do pastor da Água Fria, é um conceito de inspiração conceitual. Um conceito de inspiração que é chamado tecnicamente de inspiração dinâmica, em que existem ideias ali na Bíblia que são dadas por Deus, mas nós não podemos ver cada palavra ali, cada frase ali como originada na mente do Espírito Santo. Então, quando o pastor fala, eu creio na inspiração bíblica, certamente é isso que ele tem em mente, é um conceito diferente de inspiração, não se deixe enganar. E por que tudo isso foi dito, né? A Bíblia é insuficiente, a Bíblia tem que ser reinterpretada, a Bíblia tem que ser atualizada. Por que isso acontece? Por que esses homens dizem isso? Esses homens dizem isso pelo seguinte: esses homens, eles têm um conceito ético, especialmente no campo ético, eles têm um conceito diferente daquilo que sai das Escrituras.
o conceito que eles têm de certas práticas, de certas concepções, de certas visões no campo vivencial e no campo ético, são conceitos que entram em choque com as Escrituras. Então, o que fazer nessas horas? O que eu faço quando os meus conceitos éticos, quando as minhas concepções ligadas à aplicação da Bíblia, às questões vivenciais embasadas na Bíblia, quando esses meus conceitos ligados a isso entram em choque com a Bíblia? O que eu faço? Eu tenho dois caminhos. Quando os meus conceitos éticos e as minhas concepções ligadas à vida diária entram em conflito com a Bíblia, eu tenho dois caminhos a seguir. Primeiro, ou eu recuo e mudo o meu modo de pensar e de viver. Essa é a reação esperada do crente. O crente pensa de um jeito. Ele cresceu pensando daquele jeito. Um dia ele assiste um sermão, uma explicação bíblica, e ele percebe que aquele seu jeito de pensar não é o correto. Então o que ele faz? Ele torna o seu pensamento cativo da palavra de Deus. Ele fala assim: eu não vou mais pensar desse jeito, eu vou pensar de outro jeito, vou pensar do jeito que a Bíblia fala. Mas essa mudança vai ter um custo. O mundo vai zombar de mim, os meus parentes vão me ridicularizar, eu vou ter que mudar certos comportamentos, isso vai causar problemas para mim. Tem um custo essa mudança, ok? Mas eu vou levar o meu pensamento cativo, eu vou colocar o meu pensamento debaixo do jugo da palavra de Deus. Ela é a autoridade, ela é que julga o meu pensamento e ela é que diz se o meu pensamento é certo ou errado, e eu então, descobrindo que é errado, eu vou ajustar o meu pensamento e a minha vida ao que ela diz. Essa é a primeira reação que se espera. A segunda reação que se espera, que é muito comum hoje em dia no meio evangélico, é diferente. Quando há esse choque, o que acontece? Muitas pessoas fazem o seguinte: não, a Bíblia é que tem que mudar, a Bíblia tem que ser atualizada, a Bíblia tem que ser modificada, ela tem que ser reinterpretada, ela tem que ser interpretada de um jeito que se ajuste à minha concepção, à minha visão de ética, à minha visão de modo de como viver, a minha cosmovisão, a minha vida prática, o meu dia a dia. Ela é que tem que ser, o meu raciocínio é que a julga. O meu modo de pensar é que determina como ela deve ser entendida. O meu modo de pensar é que vai atribuir o significado correto dela. Então há um conflito entre o que a Bíblia diz e o que eu penso. O que eu faço então? Eu tenho que fazer com que a Bíblia mude. Eu tenho que criar uma interpretação, eu tenho que criar uma hermenêutica, eu tenho que criar toda uma filosofia hermenêutica para fazer com que ela diga o que ela não diz, para fazer com que ela mude aquilo que claramente ela afirma. Então é isso que tem acontecido no meio, entre essas pessoas como esse pastor, o pastor da Água Branca. Eu não estou dizendo que ele é um homem perverso, sujo, desonesto, mentiroso e imoral, nada disso. Deve ser até acredito que seja um homem, no conceito cru da palavra, né? Um homem bom, um homem honesto, um homem que tem uma vida reta, tudo mais. Não questiono isso de jeito nenhum. Aliás, não há nada que dizer acerca dele nesses aspectos. Mas qual é a visão dele da Bíblia? A visão dele da Bíblia é essa. Olha, nós temos uma visão, eu tenho uma visão. Essa visão, ela condena a homofobia. Então qualquer ataque, qualquer palavra que se pronuncie contra o homossexualismo, a prática homossexual, isso é homofobia. Nós temos um problema então no meu pensamento e naquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que o homossexualismo é algo errado, condena. Fala que o homem que pratica, as pessoas que praticam homossexualismo, são pessoas que desonram os seus corpos e cometem torpeza. A Bíblia usa essa linguagem.
A Bíblia fala isso expressamente. Então isso vai se chocar com o meu pensamento, que sou contra qualquer palavra que tenha alguma conotação homofóbica, como é a linguagem usada aí fora. O que eu faço então? Eu tenho que atualizar a Bíblia. Eu não tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que mudar a Bíblia. Eu tenho que mudar as Escrituras e dizer, olha, isso aqui é cultural. Isso aqui é para aquela época. Isso aqui não é para hoje. Ou seja, existe a negação, guarde bem essa expressão, existe a negação da supraculturalidade da Bíblia. O que é supraculturalidade? É entender que a Bíblia, ela não é meramente uma expressão da cultura da época. A Bíblia é a expressão da vontade de Deus. Ela não é apenas o resultado literário da cultura de um escritor que viveu há 2000 anos atrás. Ela não é isso. Ela é supracultural. O que está escrito nela foi produzido não meramente pelo meio cultural que aquele escritor viveu. Ela é supracultural. O que está escrito nela foi produzido pela mente do Espírito Santo que falou através dos escritores. Mas o que eu faço então? Aquele texto se choca com a minha cosmovisão e com a minha ética. Então eu faço o quê? Eu digo, ó, isso aqui é expressão cultural daquela época, nós temos que atualizar isso. E assim caminhamos. Outra coisa, eu vejo lá, esposas, sede submissas aos seus maridos. Opa, isso aqui é machismo. Notem as etiquetas progressistas, né? Homofobia, é machismo, isso aqui é machismo. Então o que eu faço? Eu tenho que atualizar a Bíblia para que ela se encaixe na cosmovisão progressista que eu tenho. Então como eu faço isso? Muito simples. Essa ordem, esposas, sede submissas aos seus próprios maridos, essa é uma ordem fundamentada na cultura da época. É somente isso. Não é um texto supracultural, não é fundamentado em doutrinas bíblicas, não, é mera expressão do machismo que reinava na época. Então eu tenho que atualizar isso também. E eu vou então atualizando a Bíblia de acordo com a minha visão progressista. O problema é simplesmente esse, sempre foi assim. Então todo esse estardalhaço que aconteceu essa semana, o pastor Ed foi ofendido, isso não se faz. Ataques pessoais, xingamentos, ofensas, isso não se faz, não deve se fazer isso. Deve-se atacar a ideia que o homem tem, mas não se deve ferir a pessoa. E quando eu quero ferir alguém, eu sempre tenho sucesso. Quando eu xingo alguém, eu sempre tenho sucesso nisso. As pessoas não são de pedra. Elas sentem o golpe, elas sentem a ofensa. Ele apareceu lá chorando porque foi ofendido e tudo mais. E dá até para entender, realmente há pessoas que ofendem pesadamente. Eu sei disso mais do que ninguém. Já me xingaram tanto na internet que eu nem reajo mais. Eu já fui linchado na internet. Já fui linchado por sites grandes, de organizações evangélicas grandes, que me difamaram abertamente. E você não tem como se defender de 1.000, 10.000, 20.000 pessoas. Não tem como você fazer isso. Então, machuca, ataca a família da pessoa. Minha família foi atacada. Então, isso aí não se faz, isso é covarde, isso é desonesto, isso é mau, isso é perverso, isso não é cristão. Isso não é cristão fazer isso. Atacar a pessoa, ofender a pessoa e ameaças também são feitas, já sofri ameaças também. Isso aí é muito doloroso, não se faz isso. Mas o pastor Ed, ele está errado nessa sua concepção, nesse seu tratamento com a Escritura. O que ele faz então? Ele nega a supraculturalidade dos textos bíblicos, especialmente no que diz respeito ao campo vivencial e ético. Ele nega essa supraculturalidade para quê? Para que isso se ajuste à visão progressista que ele tem. Ele não é um exegeta, ele não é alguém que trabalha com hermenêutica, não. Ele é um homem, ele é um filósofo que se define como cristão e ele tem uma visão de mundo. Essa visão de mundo é a visão progressista, isso é claro.
ele defende ali a causa LGBT até certa medida, nós vemos isso, ele defende isso e é contra qualquer coisa qualquer discurso, né? Qualquer discurso que seja mais severo. Ele não diz que não é pecado, ele não diz isso, não é pecado, ele não diz isso, mas nós percebemos um abrandamento, uma linguagem muito conciliadora nesse campo, nós percebemos isso da parte dele, uma linguagem muito conciliadora nesse campo, né, com o pessoal de LGBT. E também essas outras visões aí, olha, mulher submissa ao marido, isso é ensino machista, né? Que é sempre, né, a agenda progressista. E agora também falando de racismo, ele disse inclusive no seu vídeo, que ele percebeu que na igreja dele existe um racismo estrutural. O que é isso? Racismo estrutural é simples: na estrutura da igreja, na liderança da igreja, nos cargos principais, tem mais brancos do que negros. Então, uma igreja assim é uma igreja racista estruturalmente. Ou seja, eu não sou racista, mas agora eu virei. Por quê? Porque eu lembrei da minha liderança. Quantos negros tem na nossa liderança? Quantos? Tem algum? Não tem nenhum negro. Não tem nenhum negro na nossa liderança. Não tem. Não? Já teve um pastor negro aqui na nossa igreja, o pastor Marcos Samuel. Ele é um pastor negro, ele foi pastor aqui durante vários anos. Mas hoje não tem nenhum pastor negro na nossa liderança. Consequentemente, nós somos o quê? Racistas estruturais. Meu Deus! Meu Deus! Agora, para escolher a liderança, eu tenho que olhar a cor da pele? É isso que a Bíblia ensina? Quando eu ordenei com os irmãos aqui o pastor Marcos Samuel, nós o ordenamos porque não havia negros no ministério pastoral aqui da igreja, e precisávamos de um negro então. Então, já que você é negro, precisamos de um negro aqui, para que tenhamos então uma igreja que não seja estruturalmente racista. É assim que nós escolhemos nossos líderes? É assim que nós escolhemos os nossos diáconos, nossos pastores, nossos evangelistas? Tem muitos brancos na liderança. É assim que nós escolhemos? Esse é o critério bíblico? Nós vamos, olha, esse homem aqui, ele não preenche talvez todos os requisitos, mas ele é negro e precisamos colocar negros na liderança. É assim, irmãos? Esse é um discurso progressista. Nós teremos negros, amarelos, verdes, azuis, roxos na liderança, sem problema nenhum, mas não será esse o critério. O critério não será a cor da pele da pessoa, nunca, jamais. Nós nunca vamos levar isso, nunca vamos nem olhar para isso, em hipótese alguma. Mas, de acordo com o discurso progressista, se alguém olhar para nós com essa concepção, nós somos uma igreja racista em termos estruturais. Porque nós não temos líderes negros na nossa liderança. Temos 18 componentes na liderança. Quanto? 15 componentes na nossa liderança e nenhum é negro. Nenhum é negro. Bom, irmãos, essa concepção, né, de um racismo ilusório, de um machismo ilusório, de uma homofobia ilusória, essas concepções são abraçadas por esses homens abraçam essas coisas e então olham para a Bíblia tentando esvaziar a Bíblia naquilo que ela condena essas coisas, naquilo que a Bíblia condena o homossexualismo, naquilo que a Bíblia condena a insubmissão da mulher, naquilo que a Bíblia condena outras coisas que por alguma razão se choquem com essa visão. Esse é o problema do pastor Ed. O pastor Ed tem esse problema. Ele tem uma concepção ideológica, ele tem uma concepção, uma visão de mundo, uma concepção acerca da ética e das questões vivenciais que não encontra amparo nas Escrituras. Que opção ele teve então? Qual foi a opção dele? Eu vou mudar a Bíblia. Temos que atualizar a Bíblia. Eu vou mudar a Bíblia. A palavra atualizar significa apenas mudar. Jogar fora o que está aqui, atribuindo um outro significado. Esse é o sentido. O que está aqui tem que se encaixar com a minha visão. Se eu não atualizar a Bíblia, eu vou ser um covarde. Foi a palavra que ele usou. Agora, notem bem, é exatamente o contrário que acontece. Quando eu atualizo a Bíblia, eu faço isso porque eu sou covarde. Quando eu atualizo a Bíblia, eu faço isso porque eu não quero bater de frente com o mundo lá fora. É para isso que eu atualizo a Bíblia.
É para isso que eu esvazio a Bíblia dos textos que incomodam. Eu atualizo a Bíblia com o único objetivo de receber o aplauso da causa feminista, da causa LGBT, do Black Lives Matter, que é um movimento violento. É para receber o aplauso dessas pessoas que eu atualizo a Bíblia. O covarde não é quem preserva o que o texto diz. O covarde é quem tenta atualizá-la. Mas ele inverteu isso. Eu sou o covarde. Eu que mantenho a Escritura do jeito que ela é, eu sou covarde. Porque eu não tenho coragem de enfrentar, de encarar de frente os erros, os pecados de gênero e outros pecados que a igreja tem cometido por aí afora. Então, esse discurso é um discurso que parece bonito, parece santo, mas na realidade é apenas uma forma de mundanizar a igreja. A igreja abrir mão do que a Escritura diz, a igreja acolher o que o mundo ensina e fazer as pazes com o mundo. É só isso. Nada além disso. Geralmente a tônica, sempre a tônica, é a causa LGBT. Há um discurso mais conciliador, por causa da visão progressista. E naquilo que a Bíblia apresenta um discurso mais severo, ela então tem que ser atualizada. Porque aquele discurso severo não se encaixa mais nos padrões modernos. Esse é o problema. Então, irmãos, nós não cremos assim, nós repudiamos totalmente essa visão progressista, nós repudiamos a prática de atualizar a Bíblia para que ela diga o que a sociedade moderna quer que ela diga, repudiamos isso, e isso é um gesto de fidelidade ao texto bíblico, e isso é um gesto de coragem. Nós somos hostilizados por isso, nós somos atacados por isso, nós sofremos por causa disso no trabalho, na família, na escola, no condomínio, na vizinhança, nós sofremos o tempo todo por causa desse discurso e vamos sofrer muito mais. A hostilidade contra nós está crescendo. Manter essa visão conservadora, como dizem, né? Essa visão ortodoxa, como dizem, manter essa visão é um gesto de coragem e de fidelidade. É dizer ao mundo, olha, vocês estão indo naquela direção, mas o Salvador, o Espírito Santo, em sua palavra, diz que a direção é aquela. Eu vou naquela direção, eu vou sozinho, enfrentando a oposição de vocês que estão indo na outra direção, mas eu vou sozinho naquela direção como alguém fiel à palavra de Deus, fiel ao meu Cristo. O meu Cristo, ele defendeu as Escrituras. O meu Cristo valorizou cada iota e cada tio das Escrituras. Ele ensinou as Escrituras e ele proclamou as Escrituras, ele foi fiel às Escrituras e nos deu exemplo nisso. E nós seremos também. Nós vamos seguir as Escrituras, mesmo quando as Escrituras forem contra o que o mundo pensa. Nós não vamos ajustar a nossa mensagem ou a mensagem bíblica, usar artifícios para ajustar a mensagem bíblica àquilo que o mundo quer. Não faremos isso. Então, essa é a nossa concepção, é assim que vamos permanecer, pela graça de Deus. Nós vamos sempre fazer isso. Com a ajuda do Senhor, nós vamos colocar o nosso pensamento debaixo do jugo dela. Nós somos batistas, sim, isso não significa que apoiamos tudo o que pastores que se dizem batistas defendem por aí afora, não temos nada a ver com isso.